Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos ler o texto de Mateus 13, 36 e vamos saber o que o Senhor tem a dizer a nós. E diz a palavra: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Lembra que o Filho do Homem é uma prerrogativa exclusiva de Jesus, tá? E o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, tudo que causa pecado, colherão do seu reino, tudo que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos, ouça. Amém? Amém, Amém, Jesus? Amém. Pode se assentar, meu irmão, Deus abençoe a tua vida. Então ouça aí. Amém? Deus me falou aqui, me orientou, meu Salvador, para tratar sobre a última chamada no Evangelho. E o que seria preciso para Deus estabelecê-la, tendo em vista que Ele tem chamado já há mais de 2000 anos, aqui nessa terra, a gente para a salvação. Mas o pastor, eu já, de imediato, gostaria de falar uma coisa muito importante que eu pensei quando Deus me deu essa palavra aqui. Né? Para nós termos a menção, a extensão da paciência de Deus, de ficar chamando sem ser ouvido, de ficar chamando o homem para ser salvo, sem que ele responda. Para você poder ter a dimensão e a extensão disso, o Evangelho dá propriedade de compreensão. Mas faça aqui comigo a seguinte reflexão: até que ponto você suportaria ficar chamando alguém sem que ela te ouça? Até que ponto você suportaria você mesmo, sabendo que você ignora o teu próprio chamado? E isso na antropologia é um fato. Tem coisas que acontecem com a alma, com o espírito, até com o corpo, que a pessoa não tem a leitura e não tem a sensibilidade para entender. Até na vida eu aprendo isso. Mas minha gente, tem gente pedindo uma paciência para Deus aí que ele não teria com ele mesmo, e não teria com outro. Por poucos minutos nós já abandonaríamos essa paciência e levaríamos a cabo, ou a um resultado final, com aquilo que nós estamos suportando. Isso é fato. Agora, bonito, lindo e maravilhoso, nós chegamos aqui e queremos impor esse papel de paciência infinita e misericórdia infinita para Ele, porque Ele é Deus. É assim como as pessoas estão lidando hoje com a fé. Elas impõem uma condição para Deus, relativamente a elas, que elas não representariam por outro, ou por si mesmo.
em certas ocasiões. Mas eu tenho visto o seguinte: porque aquele lá foi preso na cruz do Calvário e aguentou e suportou toda aquela dor, ele está mais preparado do que eu para me aguentar, me suportar da maneira como eu sou. É o que eu estou entendendo do que as pessoas sabem do Evangelho lá fora. Então, para nós podermos ter uma dimensão, e o Evangelho dá subsídio para isso, até onde Deus suportaria chamar, convocar, sem ser atendido, fazendo esse papel de idiota que nós não aceitaríamos, é preciso nós cairmos de coração aberto no Evangelho, querido, e procurarmos respostas do Evangelho para saber se nós não estamos mais perto do que a gente imagina. Uma coisa eu estou certo: 99% das pessoas que eu estou lidando como pastor e evangelista hoje aqui são batizados e doutrinados, principalmente aqueles que entram dentro do cenáculo da fé. Sabem, pelo menos isso eu posso certificar. Eles sabem, eles ouviram. Onde eles botaram esse evangelho aí eu não sei, mas eles ouviram. Então o fato é, muita coisa que eu vou falar aqui hoje, você está adiantado a nível de conhecimento. Mas não subestime o fato de você saber o que eu vou tratar. Porque esse culto aqui é para você refletir exatamente nesse ponto. O que Deus precisa de mim, você, sociedade, mundo, para estabelecer um dia só para chamar, pela última vez, aqueles que queiram se salvar, independentemente daqueles que estão dentro ou fora da igreja, independentemente disso. Para isso, nós temos que começar lá de trás, quando ele chamou pela primeira vez. E é um texto-chave do Evangelho que nós somos obrigados a citá-lo sempre, quando nós queremos entender, compreender ou então conhecer como que Deus iniciou o seu plano, ou a sua prova de amor por nós. E João 3,16 cabe bem para nós essa medida. A primeira chamada, ela consiste num Deus que dá para a sua salvação um nome para ser invocado por todos os homens. Quem testifica diz amém. Amém. Lá no teu dicionário bíblico, lá na tua Bíblia, lá naquele estudo aprofundado, você vai entender que a primeira chamada no Evangelho, ela é incondicional. O Evangelho quer dizer com isso que o Senhor, quando veio para salvar a humanidade, Ele não fez diferenças de raça, não fez diferenças sociais, nem culturais, porque Ele veio dar e oferecer um amor para todos receberem. É isso que João 3,16 determina. O amor de Deus é incondicional. Quando Ele foi chamar a humanidade para se salvar em Cristo Jesus, Ele não fez preferência por ninguém, chamou a todos, a todos. Quem testifica diz amém. Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Então, nesse primeiro ponto da primeira chamada, lá em Lucas 14, verso 7, verso 14, do 7 ao 14, quando Deus dá a sua salvação, um nome para ser invocado por todos os homens, Ele também determina uma coisa importante para você hoje aqui, que está ouvindo essa palavra. O convidado deve se sentar no último lugar. Olha para quem está do teu lado e diz para ele: quando Deus chamou o homem para se salvar, de maneira incondicional, porque Ele ama qualquer um, Ele também avisou que aqueles que forem convidados se sentem nos últimos assentos, porque aquele que se sentar no primeiro não vai participar. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a primeira chamada, ela não foi estabelecida por honra e mérito humano nenhum. Deus se manifestou porque Ele é misericordioso. Deus se manifestou porque Ele é amor. Ele não se manifestou por intermédio do Filho que Ele deu para a salvação da humanidade porque alguém aqui vale alguma coisa. A nível de justiça, de nível moral, de gabarito, ou coisa parecida que muita gente delira lá fora. Deus chamou de maneira incondicional. E quem veio, o convidado, vai, filhão, senta no último lugar. Porque, pois aqui quem sobe de nível, sobe quando Deus chama, sobe se Deus concede.
Jesus deu uma parábola especial aí, para tratar onde é o nosso devido lugar relativo à salvação que Ele trouxe, sem mérito, sem honra, é porque Ele veio, por isso que nós estamos aqui, porque Ele ama, por isso que nós estamos aqui, coisa que nós não faríamos por ninguém que Ele fez por nós, forma essa que Ele agiu, que nós nunca agiríamos por ninguém. O povo tem problema para liberar perdão por coisas mínimas. Eu falo de um Deus que está disposto a rasgar toda a dívida da humanidade em toda a história, somente sendo satisfeito com um ato de fé. Esse é o significado da igreja e o culto que nós estamos representando hoje aqui com Ele. Nós entramos porque Ele é bom. Nós estamos aqui porque Ele é misericordioso. Nós estamos aqui porque Ele é leal, Ele é justo, Ele é fiel. Ele se doou por nós. E se o nosso lugar vier da parte da fé, é o último, irmão. Essa é a primeira coisa da primeira chamada que eu queria comunicar a você. E lá no texto de Lucas 14, verso 15 ao verso 24, você também já prepara aí. Segundo ponto da primeira chamada que o pastor sou obrigado a dizer aqui para chegar no propósito dessa pregação. Deus nos dá um evangelho para a sua salvação, uma regra. Fala, regra. Condição. Propósito. Visando santidade e fé. 2 Tessalonicenses 2,14 diz. Não precisa abrir. Visando o reino de Deus. 1 Tessalonicenses 2,12. 1 Coríntios 1,9. A comunhão. Gálatas 1,15, o serviço para aqueles que queiram ser crentes. Deus dá um evangelho para a sua salvação, visando a santidade, a fé, o seu reino, a comunhão, o serviço daqueles que queiram ser crentes em Jesus. A primeira coisa importante da primeira chamada é que o evangelho prega para todo mundo. É a imperativa do dever. Deus te chamou, Jesus é bom para você, você tem certeza disso? E Ele já te encaminha para o dever. Por isso que muitas vezes a igreja ela tem que estar dedicada a pregar e ensinar. Veja, nota aí o texto que você leu, que os discípulos ouviram a pregação daquela parábola e não entenderam como aquela multidão também. A multidão foi embora, também não quis nem saber o significado daquilo, mas os discípulos, representando a igreja, foram lá ao pé do Senhor para entender melhor aquilo que Ele estava pregando. Deus deu o evangelho para a sua salvação. Ele deu uma regra para a sua salvação. Salvação não é um produto que você compra. Salvação não pode ser tratada por intelectualidade ou propriedades humanas. A salvação é uma regra, quer dizer o seguinte, ela tem um livro, ela tem uma base, ela tem um registro, ela tem uma orientação, ela tem uma verdade absoluta, ela tem um escrito sagrado para dizer a você o que Deus requer ou quer de você e de mim, do que Ele efetuou e executou no seu Filho na cruz. O evangelho é uma coisa especial somente para o crente. Note bem, a Bíblia é um livro para o mundo, para nós ela é a revelação de Deus. A Bíblia é um mero livro para aqueles que estão lá fora, mas para nós o evangelho é tudo. O livro sagrado é a luz de Deus na nossa vida. É a luz de Cristo sobre a nossa consciência. É a lâmpada para os nossos pés, que nos dá direção de caminho, de verdade, de consciência, de direção para chegarmos até lá, aonde as promessas de Deus estão. Note você, que a palavra ela só tem um gosto, ela só tem um sentido para aquele que quer ir lá, pedir ao Senhor, me explique porque eu quero entender. O mundo, o diabo vai lá e arrebata a palavra deles, porque eles não dão importância, e está enquadrado aí nessa parábola. Mas o crente, o fiel, ele tem gosto de participar, principalmente dessa parte onde Jesus ele fala, e por maneiras talvez enigmáticas, mas que ele fica ali, ao pé do Senhor e não sai de lá, até ter o conhecimento pleno daquilo que Jesus está querendo comunicar para ele, e quer que ele faça. Eu não sei qual que é o teu posicionamento diante disso, não sei até onde você atingiu, até onde você desenvolveu, até onde você cresceu, mas Deus nos deu um evangelho para a salvação que Ele efetuou em Jesus, e há propósitos lá, há regras ali, há
pedidos ali imperativos, quer dizer que compete ao crente uma vocação, buscar o dever dessa vocação, da obediência do que ele nos pede, que faz sentido nós continuarmos aqui, depois de termos dito a ele: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida. Quando eu fiz isso, eu não voltei para casa para viver a vida que eu tinha antes e continuar a viver o que eu vivia antes. Quando eu fiz isso, eu fiquei aqui para experimentar o gosto que tem esse pão que ele parte e alimenta a nossa alma. Essa é a diferença da igreja. O mundo despreza, mas nós cremos, mas nós ouvimos, mas nós recebemos, mas nós vivemos essa fé, porque é a palavra de Deus. Naracaporiá, senéria, pioderosta, mandará chocumiando. Aleluia. Sabe qual é a imperativa do dever da primeira chamada? Lucas aí, ó, capítulo 14, verso 15, verso 24, amém, cujo título da tua Bíblia não sei qual é, mas vai falar, amém, como Jesus está tratando aqueles que são convidados e agora estão dentro da festa e devem se apropriar aos trajes espirituais que o Senhor requer dele. Amém. 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 É o serviço, irmão. Opa, deixa eu pegar aquela salvação, pá e pum, não existe. Deixa eu pegar aquela salvação, abracadabra, não existe. Filho, o evangelho é regra. Eu não sei o que o povo está pensando por aí, né? Eu não sei, sinceramente é uma coisa meio louca. É aquela versão universalista, entendeu? Jesus morreu lá por mim, me deu uma fé e eu não tenho mais do que fazer. Mais nada do que fazer, porque ele já me garantiu. Eu já estou pronto para subir sem ser avaliado. Ô meu filho, que salvação medíocre, estúpida, porque ele está subtraindo os valores dessa palavra. O evangelho foi dado para você refletir, para você medir, para você botar aquela régua de Deus para saber se você está como ele quer. A primeira chamada inclui isso. É imperativo porque Deus se preocupa com a nossa alma, traz o dever porque Ele quer recondicionar, Ele quer regenerar, Ele quer transformar, Ele quer trazer essa ordem de Adão, comprometida pelo pecado, em forma impecável, ressarcida, redimida. Minha gente, nós não estamos perdendo tempo aqui não. Não entramos aqui para tomar um banho de água, para receber uma imposição de mão de pastor e oficial de igreja nenhuma. Estamos aqui para receber o poder de Cristo, o poder desta palavra aí, para trazermos à tona os nossos feitos errados, sermos perdoados por este Deus, e lá na frente, apresentarmos a Ele um homem, uma mulher, uma vida, uma pessoa, um indivíduo, tirado das trevas dessa sociedade, que agora está redimido, lavado, recuperado, pelo poder do sangue de Cristo. E não é para dizer para a sociedade que nós estamos melhor do que eles, não. É para dizer para o Senhor que morreu por nós, que valeu a pena. Valeu a pena porque nós aproveitamos, extraímos, buscamos tudo que Ele nos prometeu, para darmos a Ele uma resposta de vida, de obediência, de honra, de glória. Você acha que o Evangelho exige muito? Então eu estudo o que Deus pediu a Ele antes de você estar aqui. E meça o peso que Ele levou e o peso que você carrega para se salvar. O peso que Ele levou por te amar e o peso que você leva agora do Evangelho para dar a Ele uma resposta. A palavra perdoar já é para você difícil. Se liga aí, meu filho. Senta nesse banco aí que nem uma mocinha. Fica sossegado. Relaxa. Você acha que você está fazendo um favor de vir aqui? Você acha que você está aqui para bater carteirinha? Ou então quer dizer para a sociedade lá fora que você é uma pessoa comum porque você tem uma religião? Cresce aí. Esse banco que você sentou é uma resposta que você está dando a Ele, e que deve ser seguida com meios apropriados. Não deixa barrar, brecar aquilo que pode te salvar. E você está incluído nesse plano comigo, de fazer reverter essa ordem depravada, iníqua, imunda, numa formação, numa criação de um ser que agrade, que louve, que chegue perto pelo menos
99% daquilo que Ele espera de nós. E o que um pai que dá um filho por um pecador espera de nós? Dinheiro no bolso? Se você aí conferir em Lucas 14, verso 15, verso 24, você vai entender muito bem que a salvação, ela não é a salvação de Cristo, a salvação que Deus trouxe por intermédio do seu Filho, ela não é uma coisa que podemos adquirir com um simples pensamento, mas com uma vida, com uma prática, com o cumprimento do dever. Eu tenho para mim que a vida com Cristo é uma vocação, porque não é qualquer um que vai não, pegar aquela cruz, botar no lombo, entendeu? Como propósito de vida, a mensagem dele, para dar a ele esse presente, uma resposta, uma gratidão, com ações, fazendo coisas que ele faria aqui, que na sua ausência nós fazemos no seu lugar. Entendeu? Você não está perdendo teu tempo hoje aqui nessa igreja não. Quem está perdendo tempo é o diabo aqui hoje, que veio aqui hoje tentar impedir esse culto, essa palavra, tentar criar uma forma de fazer com que essa igreja não fale a verdade de Cristo. Quem está perdendo tempo é ele aí. Porque eu sou um que eu digo para ele: Satanás, sou crente no meu Senhor, e para mim a única coisa que resta nessa vida agora é buscar a salvação que Ele me deu, que Ele me revelou, é seguir o caminho que Ele me ensinou até o final. Segue aí o texto de Lucas capítulo 14 agora, verso 25 ao verso 35. Com todas as informações que você possa imaginar, nessa parábola que o Senhor anuncia, são sequenciais, mas aí nessa parte da parábola, da mensagem do nosso Senhor, aí Deus espera, tendo em vista que Ele já chamou, que Ele provou seu amor incondicional, que Ele deu um evangelho para a sua salvação, para ser desenvolvido sobre aqueles que fizeram preferência por Jesus. Agora Deus espera que todos reajam positivamente, com uma resposta favorável ao seu propósito imutável, ao seu propósito. Deus deu um filho por nós, agora Ele quer uma resposta nossa, seja positiva ou negativa, Ele quer. Já em relação aos judeus, está explícito aí o comportamento deles mediante a salvação que Jesus trouxe, a sua preferência, o seu comportamento, a sua decisão, e a nossa vai ser a mesma coisa. Tem gente que vai fazer opção por trabalho, pela vida, pela felicidade. Tem outros que vão fazer também opção de participar dessa festa, mas não vão querer se enquadrar na regra. E há aqueles que vão ser preferentes a Cristo, fazer a escolha por Ele e também obedecer. Há muitos ciclos e versões dentro da história cristã, você entende? Mas que Jesus já está começando a tratar aí, desde o início dessa experiência com Israel, do que os judeus, na verdade, fizeram com a salvação, a maneira como eles responderam. A palavra está tratando historicamente esse povo, que reflete exatamente também o mesmo posicionamento da geração, ou então das outras nações, ou então dos outros povos que também foram evangelizados. Mas o fato é, Deus requer uma resposta. Há um ponto de interrogação no Evangelho. Deus falou, e o Evangelho agora pergunta: qual vai ser a sua decisão? Em todos os textos que você entra, Jesus está à procura de um coração, à procura de uma resposta, à procura de uma fé, à procura de um posicionamento. Deus fala para quê? Para atrair. Ele chama para quê? Para saber se você quer. Ele não veio aqui para virar um quadro, uma imagem, uma lembrança histórica. Ele veio para fazer o que fez, para saber de nós também. O que será? O que o Evangelho vai se transformar depois disso? Que ele foi pregado, ensinado, ministrado sobre a nossa consciência. Será que as nossas reações e as nossas respostas serão positivas? Ou será que vão ser negativas? Convém você saber, você dizer por você mesmo. Mas o fato é,
Deus está nesse momento, desde o momento que o seu filho subiu aos céus, Deus está nesse momento procurando fazer com que o evangelho seja comunicado, com que essa verdade seja anunciada, com que as boas notícias e as boas novas sejam pregadas, e também obter dos homens a sua resposta. Deus procura a tua resposta. O Senhor quer a tua resposta. Você é o convidado. Ele é o dono da festa. E não é o fato de você estar aqui hoje que faz você ser uma pessoa crente nele, verdadeiramente crente nele. Porque essa resposta se estende desde a fé que reconhece que ele veio, da fé que obedece o que ele fala, da fé que responde com a mesma propriedade do amor, do carinho que ele tem por nós, que é o que você na verdade está vendo aí. Um ato voluntário, por parte nossa, de dizer: eu quero, eu creio, eu vou, porque qualquer escravidão aqui é contraditório à fé. Qualquer ato escravo aqui não é fé. Deus não empurra ninguém a ser crente, Deus não obriga ninguém a ser crente, Ele não exige de ninguém a ser crente, como Paulo trata em 1 Coríntios 1, 24, Romanos 9, 11. O que Deus espera agora de nós? Que nós o amemos como Ele nos amou, que tudo isso que está acontecendo aqui seja bom, seja alegre, satisfatório, nos contente, nos satisfaça, nos preencha, nos realize. Você entende? A ficar querendo arrancar da igreja um glória, um aleluia, uma manifestação de devoção a Ele, isso é escravidão. Deus não quer nada empurrado, nada sistemático, nada arquitetado, fabricado. Ele quer ver espontaneidade, Ele quer ver coração, Ele quer ver transparência. Nesse culto aqui hoje, inclusive, e em todos os outros, que você também já passou com Ele, para deixar claro o seguinte: o Senhor veio até a mim, e eu estou indo agora também na mesma medida, amando isso, crendo nisso, tendo toda a satisfação pessoal minha, de poder te servir, Senhor, de poder seguir o teu caminho, independentemente do que me aconteça aqui entre os homens, do que eu recebo aqui entre os homens, pois aquilo que está na cruz me realiza, me preenche, já basta para mim te amar. Isso é fé, o resto é produto. Quando a gente percebe que a igreja está sendo empurrada por alguma coisa, deixou de ser fé, é ideologia. Mas quando a igreja está pela fé, ela quer dizer o seguinte: basta o que o Senhor me deu na cruz para que eu o ame e o sirva até o último dia da minha vida, independentemente do que me aconteça ou do que seja aqui nessa terra. Você não está assim. Aí é que está o problema. Eu vejo aqui hoje inúmeros convidados sentados aqui, nessa festa que está sendo celebrada, da morte de um filho de um Deus, pela nossa salvação. Mas não posso dizer aqui hoje que 100% do povo que está nesse culto aqui desfruta desse espírito, dessa alma, desse sentimento, de que mais nada ele precisa, porque o que já foi realizado ali, basta, para provar a ele o amor de Deus, e o quanto ele precisa agora responder, o quanto ele precisa obedecer e amar esse Senhor que morreu por ele. Eu não sei o que te traz aqui, eu não sei o que te prende aqui, eu não sei o que te faz ser um membro dessa igreja. Ele sabe, eu não. Mas eu estou lhe pregando aqui hoje, que quando ele veio para a primeira chamada, ele trabalhou em todas as medidas, até as mais profundas, para nos provar que ele é perfeito no amor que ele sente por nós, e o quanto ele está disposto a nos ensinar, a nos doutrinar, para que nós não percamos a nossa alma e o nosso pensamento diante daquilo que está sendo pregado lá fora agora, pois é um Deus de palavra, é um Deus de revelação, é um Deus de luz, é um Deus de verdades, é um Deus de palavras consistentes, de palavras poderosas que rasgam a nossa alma, que não deixam dúvidas no nosso coração de que Ele é Deus, de que Ele é Salvador, de que Ele é Redentor. É como eu falar para você hoje aqui nesse culto: você
pensa que você não tem motivos para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para estar feliz aqui hoje, mesmo você estando debaixo dessas lutas. Sabe por quê? Porque se ele viesse sem Jesus aqui hoje, ele viria para nos condenar. Então o fato dele não nos condenar e ainda continuar nos chamando e tendo paciência conosco, misericórdia em relação àqueles que fraudam, desprezam, ignoram a sua salvação, pecam contra eles. Você já tem muito motivo para dizer: Senhor, muito obrigado, porque se eu caísse na mão dos homens, eu já tinha morrido há muito tempo julgado. Os homens não teriam essa paciência comigo, mas o Senhor tem. Muito obrigado, Senhor, porque por pouca coisa os homens lá fora estão nos condenando, mas o Senhor, compassivo, misericordioso, estendendo isso para a minha vida e tendo paciência e misericórdia comigo, com esses miolos soltos na minha cabeça, com um monte de besteira circulando dentro de mim, o Senhor ainda zela pela minha alma, zela pela minha vida, e bota esse pastor lá em cima do púlpito com toda essa paciência para pregar para mim, que é um outro miserável também, não é? Tua fé é voluntária? Você é voluntário? Você faz por amor? Você faz por coração? Você usa isso para servir a Cristo? Alma? Sentimento? Ou você está aqui preso em alguma ideologia religiosa? Toma cuidado, hein, filho? Toma cuidado para que você não se confunda com as coisas. Deus espera de você uma resposta hoje. Não sei se vai ter amanhã, mas hoje eu sei que está tendo. E debaixo da cobertura da paciência e da misericórdia dele, ele permitiu que nós entrássemos aqui para fazer alguma coisa que nós não fizemos em relação a ele e ao que ele prega. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Então agora, pastor, eu vou entrar no mérito de 2 Coríntios 5:10 e passaremos exatamente a traçar aqui o que Deus precisaria para estabelecer uma última chamada e até onde vai se estender a misericórdia, a paciência e o poder dessa salvação para essa sociedade que visivelmente rejeita Ele. E Paulo fala de um julgamento final, de um tribunal estabelecido em Cristo para julgar a todos. Deus há de julgar o mundo com justiça por meio daquele a quem enviou e acreditou diante de todos. Em Atos 17:31 também fala isso. Atos 17:31. Mas aí em 2 Coríntios 5:10, Paulo fala sobre consumação. Como as coisas vão terminar, mediante como foram realizadas. Como elas vão ser finalizadas. Vai ser estabelecido um tribunal. Deus vai julgar o mundo com justiça por meio daquele a quem Ele enviou para salvar o mundo e nos confiou, o qual reconhecemos que é Jesus. O julgamento vem. Mas a pergunta seria a seguinte: e a última chamada, pastor? Até onde ela se estende? Como que nós podemos saber? Pronto, acabou, é o fim. Não há mais jeito, não há mais condições, agora não se salva mais. Deus não atende ninguém, as portas do reino estão fechadas, não há mais propósito de salvação. O Evangelho dá um entendimento a nós de como isso está perto para essa sociedade que está aí fora agora. E lá no texto de Marcos 4, versículo 29, você vai abrir tua Bíblia e vai ler bem alto esse texto para o pastor, por favor, em nome do Senhor Jesus. Marcos 4, 29. O que é necessário e preciso para que Deus estabeleça uma última chamada para esta geração que foi amada por Cristo. Pode ler. Quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4, 29.
E lá em Mateus 13, verso 39 ao verso 43, que foi o texto que nós lemos também, há uma expressão do Senhor ali, com a seguinte frase: e a ceifa é o final do mundo. Fala. E os ceifeiros são os anjos. E os ceifeiros são os anjos. Quando o fruto está maduro, logo se mete a foice e é chegada a ceifa. A ceifa é o final do mundo. E os anjos são os ceifeiros que recolherão aqueles que foram salvos diante de toda essa bagunça e essa mistura religiosa que está aí fora agora. Bem, do que a Bíblia está falando, do que a palavra está dizendo aí? Amadurecer, fruto maduro, campo maduro, logo se mete a foice, e Deus requer a ceifa, o colhimento, o recolhimento daquilo que é dele para jogar no fogo e explodir sobre a sociedade ímpia uma condenação. Lá no texto de Mateus 24, 14 diz: quando o evangelho do reino for pregado e testemunhado em todas as nações, será o fim. Quando o evangelho do reino, Jesus falando, for pregado e testemunhado em todas as nações, então virá o fim. Então nós temos três coisas importantes aqui. Quando o fruto está maduro, é porque o evangelho foi pregado e testemunhado, então chegou o fim. Mete-se a foice, chegou a ceifa, o mundo vai ser julgado, é o fim, porque o evangelho foi pregado e testemunhado no mundo inteiro. Nós entendemos assim. Deus, ele tinha uma preocupação em fazer com que todos soubessem do que ele fez e dos benefícios que ele desenvolveu para salvar a humanidade. Mas ele também entendeu que a lógica da misericórdia, que a extensão dessa graça também teria que ter um fim. Que a partir da cruz para frente, da cruz para frente, a história do homem seria diferente do que foi antes. Os dias seriam abreviados. E os tempos seriam pequenos. Porque Deus iria em busca de uma resposta, e da seguinte lógica, e de propósito: saber que todos ouviram, e saber de cada um qual seria o seu posicionamento e o seu comportamento diante do que conheceu. Tendo em vista que esse evangelho foi pregado no mundo todo, e eu não tenho esses dados para dizer a você aqui, quem tem é ele. Tendo em vista, o Senhor sabendo, que todos já sabem, conheceram, seja por vaidade, superficialmente, ou abrangentemente, não importa. Deus entende que a sociedade já pode ter condições de dar uma resposta, direta ou indireta. Se Deus tiver o conhecimento dessas propriedades, se Ele tiver o conhecimento do Evangelho universal e da resposta dos homens, Ele já tem elementos para estabelecer um juízo, uma condenação definitiva. Sabe, o pastor Daniel aqui em cima do púlpito, eu não posso dizer a você até que pé nós estamos, mas posso, ao mesmo tempo, não tendo dados, dizer à amada igreja que nós nunca vimos o evangelho ser pregado como é hoje. Como também nós podemos dizer que nós também nunca vimos tanta sociedade pisar em favos de mel e desprezar tal conhecimento. O evangelho está tão abrangente, ele está tão próspero, que as pessoas até desprezam por tanto que recebem. Chegam a desprezar de tanto que recebem. Por mais que ainda existam talvez cantos que isso não chegou. A visão que o evangelho me dá é que a partir do momento em que Deus souber entender que a consciência dos homens já foi trabalhada com a informação de que Ele morreu por ela para salvá-la, isso já estabelece um caminho para Deus começar a condenar, estabelecer um tribunal para exigir prestação de conta.
A última chamada quer dizer exatamente para o evangelho o seguinte: Deus sabe o que você conhece. Ele tem conhecimento profundo do que você ouviu. Tem conhecimento das respostas, do teu comportamento depois que você ouviu. Ele sabe, Ele conhece que você teve chances, que eu tive chances, que nós tivemos chances. E como Ele vai entender e compreender que nós não recebemos e não respondemos de maneira positiva a tudo isso que Ele trabalhou por nós? Como que Ele vai entender e compreender dessa sociedade que diz para o Evangelho: saia daqui porque nós não queremos que você participe do mundo que nós queremos criar? Como Ele vai entender de uma sociedade que clama e que pede um terceiro mundo, porque ela entende que aquele que foi cristianizado, que foi evangelizado, não valeu, não vingou, não presta para ser utilizado? Como que o Evangelho traz de Deus o seu sentimento perante uma igreja que lota e superlota? Ao invés dela pregar e falar disso, do filho que foi doado, ela perde o seu tempo para tratar de assuntos e temas que não são relativos ao Evangelho. Como que Deus vê isso? Como que Ele enxerga isso? Segundo o Evangelho, como uma chance que está sendo desperdiçada, desprezada, violentada por homens que, por intermédio de ações e atitudes e comportamentos, provam para ele que a salvação dele não presta e não vale para nada. O fato que Deus agora, nesse exato momento, está nesse dado específico, de saber exatamente se o Evangelho foi pregado, independentemente se os homens creram ou não. Se a consciência do Evangelho foi estabelecida, independentemente se os homens deram resposta ou não. E a hora que ele tiver essa leitura, amados irmãos, que o plano dele foi apreciado por todos os homens, tanto no aspecto positivo ou negativo, como eu já te falei, interminado ou terminado a nível de Evangelho, ele já tem um elemento forte para estabelecer um juízo sobre nós. Você representa isso hoje aqui. Uma pessoa de 10, 14 anos, 15 anos e 20 anos e 30 anos de igreja, ou ela é um fator muito forte para Deus colocá-la no céu, ou é um fator muito forte para que Ele estabeleça um juízo para condená-la. A nossa consciência prega isso. O nosso acesso ao Evangelho hoje aqui, nesse país, anuncia que o juízo está próximo, está perto. Eu não preciso olhar para a guerra, para a fome, para a peste, para o anticristo, para o sistema global, para a ordem mundial, só para estabelecer uma perspectiva de quanto falta para ele criar um tribunal para condenar. Só pelo fator de saber que eu e você conhecemos, e milhares e milhares e milhares e milhares também, e de certa forma já respondemos, independentemente se seja ou não positivo. Só o fato de eu saber que as pessoas já apreciaram a lógica dessa salvação, ao ponto até de saturar, de esgotar paciência e dizer que hora que esse culto vai acabar, ao ponto de dizerem: eu não tenho vontade de ir na igreja hoje. Ao ponto de nós olharmos para as igrejas da Europa se transformando em bibliotecas e museus, porque os europeus não querem mais frequentar a igreja para meditar e refletir sobre o Evangelho que eles conheceram. Da onde veio a reforma. E ir lá nos Estados Unidos e me deparar ali com igrejas que se transformaram em templos multiculturais, porque os americanos também entendem que o Evangelho que eles acreditam estão inseridos na bandeira e no progresso americano. E vir aqui no Brasil e me deparar com essa desordem toda, de inúmeras versões e conceitos de cristianismo, e o mais puro, o mais verdadeiro não sendo pregado. Sabe como você tem que olhar todo esse desprezo, esse comportamento vil, maldito, maligno das pessoas em relação ao Evangelho, seja de maneira positiva ou negativa, descrente, incrédulo, ateu, ou então
mal relacionada com o Evangelho, como um sinal da vinda de Cristo e do juízo. Nós vivemos a prosperidade do Evangelho. E isso me prega que nós estamos perto de Deus fazer um balanço em cima disso que eu estou pregando hoje aqui. Quanto tempo Ele vai ficar batendo na porta, te chamando e tendo paciência com você por não ouvi-lo? Quanto tempo mais de igreja, de ministério para você que está aqui agora, não a sociedade, Ele vai suportar ou vai te oferecer com a esperança de que você se converta e seja um crente? Quanto tempo mais nós vamos ter para desprezar esse privilégio? Ou então poder desfrutar disso? Só o fato de nós conhecermos, e um montão também de pessoas lá fora, mostra para nós que nós estamos com o tempo muito curto, irmãos. Quando o campo estiver maduro, Ele mete a foice para ceifar e manda os seus anjos para separar aqueles que são dos que não são e levar a sua igreja para o alto, aonde Ele está agora, para destruir esse mundo que o subestima, que o afronta, que blasfema contra Ele, que o desacata e manda ele sair para montar um outro mundo. Que é sinal maior do que esse? Daí eu me deparo com aquele texto importantíssimo de Mateus 11, verso 20 e verso 24, quando o Senhor diz: ai de ti. Fala, ai de ti. Fala, ai de ti. Para que ele está dizendo isso aí? Mateus 11, verso 20, que diz o seguinte: então começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres por não se terem arrependido. E disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatido até o inferno. Pois se em Sodoma tivessem sido feitos milagres que em ti se operaram, aquela terra teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Ai de ti! Para que ele está falando? Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades da Galileia que o Senhor pregou, aonde mais ele havia manifestado os seus milagres, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor para com o pecador. Já Tiro, Sidom e Sodoma são exemplos de Deus, de juízos severos que caíram sobre eles por causa da iniquidade constante. E o que o Senhor emprega aí? Um exemplo de comparação. Quem Deus condena primeiro hoje? Aqueles que viveram lá atrás, se Ele pudesse, ou os que viveram hoje na dispensação do Cristo? Qual desprezo dói mais para Ele? O que Sodoma cometeu, o que Tiro e Sidom também cometeram contra ele, ou essa sociedade aí agora, cujo filho dele foi derramado por ela, e nenhum dos sinais que ele manifestou historicamente falando, e não levando em conta as marcas espirituais também que acontecem dentro da igreja, e mesmo assim não se arrependeram e não se converteram. Então diz o meu Senhor: haverá mais rigor para essa sociedade que foi amada com a morte de um filho e desprezou e não quis se arrepender, do que para aquelas outras três lá atrás que a história marca que Deus destruiu porque pecaram. Porque a afronta maior para Deus não consiste só no pecado moral, mas no fato de Jesus ainda estar sendo ignorado como a coisa mais importante que Deus já pôde dar para um homem pecador. Aí entra a questão do sistema da compreensão. Do fato de nós
só não temos a dimensão de que nós conhecemos a palavra, nós entendemos a palavra. Não, Deus está focado na manifestação pessoal de cada um, na manifestação social, histórica, daquilo que aconteceu de lá para cá, do que as pessoas vêm fazendo, do que elas vêm realizando, do que elas vêm manifestando. Deus está lá contabilizando, registrando, colocando ponto por ponto, para chegar lá no fim e chegar nessa seguinte conclusão: a resposta dos homens perante aquilo que Ele deu. Nós nos deparamos com versões que Jesus trata, nos deparamos com controvérsias, nos deparamos com inúmeras saturações, como eu já mencionei aqui nessa pregação hoje, que é um dos maiores sinais que eu vejo da vinda de Cristo. O fato do Evangelho não estar sendo mais convidado a participar na formação, na educação, na ministração, na disciplina da própria igreja. Não é só o fato do Evangelho estar sendo pregado no mundo todo. Isso me incomoda. Não é só a rejeição da sociedade, mas o fato da igreja estar saturada, não tolerar mais, não aguentar mais ouvir falar no Evangelho puro. É o que ele precisa para julgar. Saber se você conhece, se todos conhecem, e se nós tivermos tempo para responder. E lá no final, ele vai ter essa dimensão: o que foi produzido por intermédio de cada um. Então virá o fim. Quando todas essas respostas estiverem claras para ele, e a nossa preferência ainda for o pecado, a iniquidade, a conclusão que Deus tem é esta: o Evangelho não precisa mais ficar aqui. Por favor, meu amigo, convença logo o Senhor de que o Evangelho não tem mais motivo para ficar aqui, porque eu quero subir. Quando a gente prega aqui, parece que nós queremos demonstrar fúria, raiva, indignação pelas pessoas que pecam lá fora. De certa forma, sim. Raiva não, indignação sim. Mas elas também colaboram comigo como cristão. Porque na medida que fica evidente a escolha e a definição do que elas querem ser diante do Evangelho que está sendo pregado, para o lado negativo, para mim a vinda de Cristo está mais próxima. Porque a minha resposta eu já dei. A minha vida eu já entreguei. A minha vida é dele. Enquanto aquele ali trabalha para um lado, eu trabalho para o outro. E as coisas vão se encaixando. Diante desse conceito de juízo final, de última chamada, que nós estamos vivendo agora, cenáculo da fé. Você pergunta quando o Senhor virá? Você pergunta para ele se falta muito para ele vir? Veja, assista, contemple os homens desprezando, rejeitando, criando outras versões, contradições, convidando Jesus para sair de tantos que eles o conhecem. Olhe, assista. Uma sociedade que tem tanto e por isso despreza. Que tem liberdade cristã, liberdade religiosa, liberdade constitucional perante muitos outros países. Esse país que eu vivo aqui é o que mais tem isso. E é onde mais a gente vê o Evangelho ser desprezado, desvalorizado, escandalizado, ferido. Isso quer dizer o que para você e para mim aqui? Que não há mais motivo para ele ficar. Não há mais por que a igreja estar aqui. Não há mais razões para Deus chamar. Porque o cara do outro lado que ele está chamando já disse para ele: eu quero a nova era. Eu quero o terceiro mundo.
Fui da presbiteriana, fui da batista, fui da metodista. Meus pais cansaram de me obrigar a ir na igreja. E hoje eu recebi a liberdade que eu quero. É isso que eu escuto. Para desenvolver as minhas metas pessoais. E ser crente cristão do jeito que eu quiser. É isso que eu ouço e escuto. Esse terceiro mundo que está surgindo aí, não sai do mundo. Sai de dentro da igreja. Sai de cima do púlpito. Sai de pessoas que abandonaram o cristianismo, renunciaram à fé e estão com a Bíblia na cabeça. Desde aqueles que governam. E você precisa enxergar isso. Que é o que mais faz, que mais incentiva a vinda de Cristo. É Deus não ver mais utilidade, razão, motivo. Esse evangelho ser pregado, porque ele entende que a sociedade já deu a sua resposta. E esse é o sistema da compreensão que Jesus estabelece nesse evangelho aí, mediante o que Tiro, Sidom e Sodoma viveram. Nós somos piores do que eles. Quando Deus nos chama, e nós não atendemos, e nós não amamos, e não nos santificamos, e não nos convertemos, e ficamos gastando nosso tempo com igreja, com culto religioso, para ficar maquiando o capeta e o diabo que está no corpo. Nós estamos dando carta branca para Deus condenar. 1 minuto de oração, 1 minuto de reflexão, que você tenha, você mostra para ele que vale a pena o evangelho ser pregado aqui. Mas desprezando o seu tempo, a sua hora, os seus minutos, desprezando as suas oportunidades, entrando aqui com essa cara, que você entrou hoje aqui como se você veio perder seu tempo hoje. Você está dizendo para Jesus, volta logo, condena logo, acaba logo com tudo. Porque a relevância aqui é essa, eu já tenho a resposta. A relevância é essa, nós já conhecemos a palavra. E não há mais o que saber. Já sabemos, e agora? Como vai ser? E são anos de enrolação, com batismo forjado, com vida de membro forjada, e eles ficam achando e pensando que isso não vai ter consequência. Você quer ter um sinal forte da vida de Cristo? Pergunta para o teu vizinho do lado se ele conhece Jesus. Quer ter um sinal forte da vida de Cristo? Vai perguntar isso fora desse país. Fala da janela, como é a medida? 340? 340? 1040. Para mim, filha, essa janela não existe há muito tempo. Nós estamos chegando lá. E a visão que eu tenho como pastor de uma igreja é que a sensação é: nós estamos perdendo tempo aqui. Não está valendo mais a pena. Ninguém quer mais ouvir. Ninguém quer mais escutar. É uma minoria que nós estamos caçando por aí para saber onde eles estão. A maioria está cansado, fadigado, esgotado, vencido, por causa do pecado do mundo. Acham que é Cristo que esgota, porque são covardes. Quem esgota é o Egito. Quem esgota é o Egito, filhão. Quem escraviza é ele. Não vai perguntar mais quando Jesus vai voltar, né? Hoje a tua resposta vai ser a seguinte: pode ser amanhã. Porque os dados aqui comprovam. Consciência madura e resposta de comportamento já são suficientes para ele poder estabelecer um juízo.
Pode ter certeza disso. Está aí, ó, registrado. A relevância do que Deus está requerendo de você hoje aqui. De 3, 4, 5, 6, 15, 20, 30 anos de evangelho pregado em cima de você. Investido em cima da tua vida, que talvez não resultaram em nada, a não ser um convencimento religioso, por parte de um egocêntrico, que agora entra dentro da igreja, somente para alimentar sua vaidade. Mas não tem elemento nenhum de convertido, nenhuma substância, nenhum algo concreto dentro de si, para dizer que Jesus habita nele e mora nele. Mas ele está aí com o nariz empinado, com o queixo erguido, achando porque ele é batizado e tem uma igreja, isso faz ele ser do reino do céu. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.